Bom, gente, bom dia. Tudo bom? Eu tenho que me acostumar, porque eu falo muito alto, eu tenho que ver a distância antes de começar, entendeu? Bom, André é um irmão muito querido, é uma pessoa que tem me acompanhado. Opa! Cadê o pai dela? Vandi! Vá contigo, André, vá contigo, André. Calma, mulher. Ser mãe faz parte. Então, gente, eu comecei nessa trajetória desde a graduação e houve um momento na minha história em que eu achei muito ruim o fato da gente não ter jovens no Nordeste. Na verdade, ninguém no Nordeste que falasse sobre criacionismo e evolução. E eu lembro, hoje é meu esposo, né? Mas na época era meu namorado e a gente foi para um retiro de carnaval na Consciência Cristã. E eu disse, rapaz, devia ter alguém para falar. Ele, fale você. Eu digo, eu não sou ninguém na fila do pão. Ninguém sabe quem eu sou. Aí começou, daí para frente, ele, ore. E aí começaram alguns irmãos convidarem para ir para a igreja e para falar sobre André, inclusive, me chamando em seminários para falar. E eu disse, olha, isso é corajoso, viu? Porque ninguém nem... Aí teve uma confusão, sempre, minha vida é norteada de confusões, eu sou bióloga, então dá confusão de falar de criacionismo muito grande nas universidades. E no meu curso, principalmente. Então, eu só vivo de tretas. Então, numa treta dessa, eu conheci o professor Marcos Eberlin, que me botou somente na consciência cristã. Eu digo, ninguém vai. Ninguém vai, porque eu não sou ninguém. Vai todo mundo esperar para a palestra de Eberlin. Eu cheguei, inclusive, na igreja presbiteriana de Campina Grande, que tem embaixo e em cima. Eu estava com medo dos irmãos ficar na parede pendurada, assim, quando eu botei o tema, porque eu botei pelo menos o tema chamativo, né? Eu digo, ninguém sabe quem eu sou, mas o tema é bom. E aí, desde então, Deus tem aberto as portas, já foi ao Mackenzie, a gente já fez grupos de debate aqui na UFRN, já fui para o Ceará, enfim, já rodei um canto ou outro falando sobre isso, né? Então, hoje a gente vai falar sobre criacionismo e evolucionismo. Aí. Então, esse é um debate que se tem há muito tempo. E isso não é novidade, incluindo no ramo filosófico. Desde a Grécia Antiga, desde quando a gente tem relatos escritos, as pessoas se questionam como é que a gente está aqui. Onde eu estou, quem eu sou e para onde eu vou. Isso são as 3 perguntas básicas que qualquer indivíduo que junta 2 mais 2 para formar 4 sabe. Então, o problema é, se nós viemos de algo ou alguma coisa, ou se a gente surge do nada. E essa discussão permeia a história da humanidade inteira. Então, basicamente, o que a gente tem hoje em relação à ciência são evidências. Então, eu trabalho com evidências, certo? Eu vou demonstrar para vocês a minha visão. Eu sei que vai ter alguns irmãos que não vão concordar comigo. Faz parte. Mas, diante do que eu estudei, eu vou passar a minha linha de pensamento para vocês. Pode ser? Combinado? Se discordar depois, se quiser, a gente conversa, tudo tranquilo, beleza? Mas fica à vontade para formular a sua própria ideia. Então, imagine que você chegasse numa sala, aqui da igreja mesmo, e o quadro tivesse pintado. Você imagina que alguém fez, porque tintas não voam do nada. Concorda? Então você diz, mas Mariana, tá, vá, mas baseado em que você está dizendo que essa tinta foi alguém que colocou? Então, eu evidencio que tem tinta e ela tem letras, né? Eu não sei que letras são mais ou menos, tem um M, tem um A, tem um T, o resto eu não consigo ver, mas tem letras. Então, tintas não se organizam de forma de letras. Outra evidência é a tinta em cima da mesa. E a outra evidência é a caixa onde estava a tinta dentro, que possivelmente estava naquele armário lá atrás. Então, a gente tem séries de evidências que nos dão a entender que alguém foi lá na estante, pegou a caixinha onde estava a tinta, botou a tinta aberta sobre a mesa e resolveu fazer uma obra de arte no quadro da escola. Então, todo o resto, daqui para frente, será assim. Então, minha palestra vai girar em torno do que as pessoas dizem e os fatos que temos sobre aquela questão. Então, vamos lá. Dentro da nossa história, o iluminismo ele vem como um divisor de águas. Até então, vivíamos na Idade das Trevas.
E aí, para quem gosta de história, que não é o meu caso, sabe que esse é o período em que a igreja mais tinha poder, em que tinha a questão das indulgências, quer dizer, a pessoa vendia pedaço de cruz do Senhor, que já dava para fazer uma volta na terra, 3 arcas de Noé e tudo mais. Então, as pessoas criaram ojeriza aos princípios cristãos pelo que as pessoas fizeram com esses princípios. Não era problema, não é a Bíblia, é o que as pessoas usaram. Sabe aquele filme O Livro de Eli? Um filme recente até. É justamente aquilo. Aquele livro ele tem poder para transformar. Porque você pode usar da forma, se não for guiado por Deus, da forma como quiser. E isso pode ser muito perigoso. Então, quando vem a era dos filósofos, a era da ciência, em que grandes cientistas se reuniam sobre um fato, surgiu o iluminismo. Nós saímos da idade das trevas e agora nós somos iluminados. Pela palavra, não, pela ciência. Olha que maravilha. Ô, neném, coitadinhos. A ciência até hoje não sabe quase nada. Né? Mas, assim, porque a ciência ela vive de perguntas. Ela não vive de respostas. A gente tem algumas perguntas que a gente tenta responder da melhor forma. Eu respondo de um jeito, aí vem a irmã e responde o melhor, vai outra irmã lá atrás e faz do outro jeito, todo mundo, e assim vivemos. Então, um celular que era do tempo do meu pai era um tijolo. Hoje, você tem celular do tamanho desses negócios. Tem agora uns que você faz alô, aí a Alexia vai e fala dentro de casa. Todo mundo fica ouvindo. Não é não? Antigamente a pessoa tinha que pedir assim, tirar para quem ligava a luz. Agora faz, a luz acende. Não é assim? Então a tecnologia é nesse sentido. Temos necessidades e vamos atendê-las. Então o iluminismo ele surge assim. Então muita gente foi para a fogueira, por exemplo, por afirmar que o Sol era o centro e a Terra girava em torno do Sol. Porque existia a questão da Terra ser o centro do universo. Então as pessoas eram mortas por isso. E hoje todo mundo sabe que é. Inclusive hoje tem gente que briga porque diz que a Terra é plana. Pega a régua. Oh, Senhor. Não é assim. A Terra é redonda, viu, irmãos? Por favor. Esse negócio de terraplanismo, não. Até porque, não faz bem para a saúde, brincadeira. Então, os ateus dizem hoje que a definição... Vamos separar. Não é que ateu não quer que você seja cristão. Para ateu, tanto faz. Você está aqui me ouvindo ou você está no meio da rua? O que você não pode fazer é entrar dentro da universidade com esse pensamento. Deixe na porta. Porque podemos definir fé como a firme crença em algo para o qual não existe evidência. Você quer acreditar? Você acredita. Não tem problema nenhum com isso, não. Mas não me venha trazer sua fé para cá. Porque não falamos de fé quando 2 mais 2 são 4. Nós falamos de fé quando desejamos substituir a emoção pela evidência. Ou seja, voltando àquele exemplo da sala, é eu achar que foi Deus que pintou. Você não me venha com a sua fé para dizer que foi Deus que pintou. Existem fatos que corroboram que foi um indivíduo. Então você deixa a sua fé na porta, eu não tenho nada problema nenhum com isso. Você quer viver, você quer doar, você quer dar seu dízimo, você quer... seja feliz, irmão. Só não me traga isso para casa. Aí a gente tem hoje uma dezena de jovens cristãos 007 dentro da universidade. Quem é criacionista aqui? Sai tudo se escondendo atrás da porta. Porque no meu curso era assim, quem é criacionista? Aí levantava os irmãozinhos, incluindo eu, Olha, eu não quero lhe ofender, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com a sua fé, mas... Então, assim, você deixa ali na porta e tudo certo. Então, na verdade, nós temos aí 2 filósofos cristãos, inclusive John Lennox é matemático, e ele diz, a fé não é um salto no escuro. Você quer me dizer que você aceitou Cristo por emoção? Emocionado, eu fico, assisti o culto, chorei, vou para casa, acabou. É que nem um filme, você assiste um filme, você se emociona, mas você não vai passar a sua vida em função de um filme, não vai. Você vive por uma convicção. Irmão, se você não vive por convicção, desculpa aí, pastor, a porta da rua é serventia da casa. Misericórdia. Então, é exatamente o oposto. O que mantém vocês sentados aqui me ouvindo é um compromisso com base em evidências. É o extremo oposto. É irracional você dizer que toda fé é uma fé burra e depois ficar mangando dela.
Você é burro porque você acredita, então você é estúpido. Baseado em quê você está dizendo? Cara, às vezes esses caras nunca leram nenhuma Bíblia. Eu digo, meu irmão, a história é dividida antes e depois de Cristo. Se tudo fosse errado, esse homem ainda existia. A razão é uma ferramenta para nos ajudar a compreender e defender a nossa fé. Não é à toa que tem escola bíblica. Não é à toa que tem estudo bíblico. É para a gente defender melhor. Se você não estuda, você não fala, irmão, faça caridade para mim. Não vá tretar no Facebook, Instagram. Se você não sabe nem a primeira lei da termodinâmica, não vá num site de ateu para dizer as coisas asneira, não, porque você vai passar vergonha. E eu estou falando isso com todo amor do meu coração. Faça não. Vai estudar. Primeira coisa que você tem que fazer é estudar. Depois você discute. Depois você discute. Então, como diria Anselmo, temos uma fé à busca de compreensão. Então, dentro da minha área, eu não vou falar de todas, senão a gente passava o dia aqui, mas essa é a origem das espécies. Essa é a Bíblia da biologia. Esse homem maravilhoso que lascou tudo foi Darwin. Ele divide a autoria com Russell Wallace, eu vou dizer já, porque ninguém fala disso. Já eu vou explicar porque é que ninguém fala dele. Mas ele tinha uma ideia bem simples, que era, na verdade, uma teoria. E antes de explicar, eu vou ter que explicar a diferença de uma lei e uma teoria. A lei é uma regra com base em algum fenômeno que ocorre aqui no Japão, ocorre na minha casa, ocorre na Austrália, ocorre tudo no mesmo. Tipo a gravidade. Se eu soltar esse negócio e ele flutuar, a gente pede para o pastor vir orar, porque tem alguma coisa muito errada aqui. Não é normal, certo? A lei, ela se repete em qualquer experimento. Mas uma teoria, não. Uma teoria é o seguinte, imaginemos que tudo isso aqui fosse fumê e a gente não pudesse ver a rua, certo? E quando a gente saísse do culto, tivesse tudo molhado lá fora, o que é que você acha que aconteceu? Choveu. Aí vem o pastor e diz assim, não, gente, é porque é o seguinte, irmãos, tá a grama aqui na frente, a gente pediu para uma empresa de irrigação, para não ficar ruimzinho agora, botou uns sprinklerzinhos e pode ou não pode? São duas hipóteses, mas estava lá para ver se foi a chuva ou se foi o irrigador? Não estava. Então, eu tenho um conjunto de hipóteses, conjunto de ideias do que aconteceu no passado, mas ninguém estava lá. Esse é o problema. É porque ninguém estava lá para ver. Então, eu tenho, por exemplo, a teoria da relatividade. Poxa vida, o cara está no espaço. Aqui no passado, é triste, né? Só quem faz isso é Deus, até onde eu sei. E o The Flash, de acordo com alguns seriados. Mas, tirando isso, ninguém está no presente e no passado ao mesmo tempo. Não dá. Certo? Então, o que foi que Darwin fez? Ele fez uma coisa genial. Genial. Para o tempo dele, ele era um gênio. Primeiro, eu preciso dizer, ele era teólogo. Às vezes a pessoa diz assim, no passado, ou era direito, ou era medicina, ou era teologia. Minto, pastor, estou mentindo? Aí o povo não tinha muito o que fazer. O pai de Darwin era um lorde britânico, riquíssimo, e ele gostava mesmo era de passarinho. E ele vivia no viveiro, numa rede, literalmente. E aí o pai disse, meu filho, faça alguma coisa. Ele fez teologia. Desculpa, pastor. Ele não quis fazer direito nem medicina, ele preferiu, achou mais fácil, eu não sei se foi não, certo? E aí ele, depois que terminou o curso, ele voltou para olhar os passarinhos. Aí o pai dele, não, sério mesmo? Achando aqui que você ia entrar para o clero, fazer algum corrupto da sua vida, meu filho, ir para as missões aí, tem muita coisa para fazer. Aí ele fez, não, tá bom nos passarinhos. Aí o pai dele, pois você vai para o novo mundo, porque alguma coisa você vai arrumar o que fazer, nem que seja enjoar no barco. Pegou no porto lá de Londres, pegou o primeiro navio que estava passando, era o Beagle, que não é o cachorro, era um barco. Botou Darwin dentro e Darwin veio. Adivinha o que foi que ele viu no Novo Mundo? Passarinho. Não adiantou muito. Isso eu estou contando uma história, é verdade, mas não é bem nesse tom, tá? É porque eu sou meia... Eu sei que vocês já estão cansados, se eu não tirar a brincadeira, vocês vão dormir. Então, tirem só a parte cômica, mas a sequência é a mesma. Então, quando ele chegou, ele viu um negócio fantástico. Ele viu que
as aves do continente eram diferentes das aves das ilhas, principalmente o bico. E ele disse, olha que legal, olha a sacada dele, muito boa, inclusive. Nem era ideia dele, mas foi boa a sacada dele. Eles possivelmente, o bico mudou porque na ilha tem pouca semente. Se ele não se adapta, ele morre. Então, ele mudou o bico para poder comer os frutos que só tem na ilha. E quem é do continente, como tem todo tipo de fruta, ele não precisa modificar. Não é lógico? É genial. Ele mudou, ele teve que mudar. Ou ele mudava ou ele morria. Ele não explicou como. Ele só explicou que talvez fosse essa a resposta. Então, imagine que você fosse uma coruja. Se você não sabe o que coruja come, uma das coisas que ela come é mariposa. Essas fotos são falsas, tá? Já foram comprovadas cientificamente por serem falsas. Mas se você fosse uma coruja, quantas mariposas vocês estão vendo nessa imagem? E se eu disser a vocês que tem 2? Você ia pegar qual das 2? Adivinha. A que é mais visível. E se o ambiente mudasse? Fosse esse? Num voo, só um, viu? Porque ela voa também, né? Você ia pegar qual das 2? Se tem uma aqui escurinha, a outra mais clarinha, ela está mais camuflada, né? Então, a sobrevivência era do mais apto, o mais adaptado ficava. E era agora uma seleção o quê? Natural. Não tinha nada divino nisso. Então, o que dizia na Grécia Antiga possivelmente não era verdade. O que acontece é que a natureza muda e as espécies que se adaptam ficam e as que não se adaptam, amém. Acabou-se. Não parece lógico? Só que isso ele extrapolou. Se for só até aí, tudo bem. Isso existe mesmo. Tanto que a gente vê espécies em extinção. O que a gente não vê são novas espécies. Mas espécies em extinção, está aí um livro vermelho da extinção de coisas que estão se acabando. E isso vem da queda, na minha opinião, certo? Antes que vá dizer para mim, depois do pecado, acabou-se. Então, ó, a ideia que ele pensava era isso. Eu acho que tinha uma espécie número 1 lá embaixo. E aí, dado o momento, umas morreram. Quando tem essa linha que não tem mais continuidade, indivíduos que morreram ao longo da história. E aí outras morreram até formar a espécie A. Daquele processo surgiu uma espécie C, B e D. Então, ele achava que era assim. E aí surgiu a ideia, a única gravura do livro dele. Alguém aqui já leu O Senhor dos Anéis? Pronto, alguns irmãozinhos já leram. É um livro chato. É bom, mas é chato. É assim. Todo mundo já deve ter, no mínimo, assistido o filme, né? Então, Aragorn andou, tocou numa pedra, e a pedra rolou. E eu digo, e a guerra, amigo? É horrível, é muito difícil de ler. Esse livro é assim, e a única gravura que o livro tem é essa. E foi adicionada em novas edições. Ou seja, a primeira não tinha, só tinha essa aqui. Aí o povo rebuscou e botou assim. Então, na verdade, existiu uma espécie lá no passado e tudo o que a gente vê hoje, que é a linha lá de cima, na verdade é um excesso de erros ao longo da história evolutiva. Então, nós somos o produto do acaso. Meu irmão, você está aqui hoje, foi uma loteria genética. Não existe outra razão para você estar aqui que não isso. A ideia do cara era essa. E essa foi a extrapolação que ele cometeu. Na minha concepção, o erro da teoria dele. E aí ele começa, e eu acho ele uma pessoa extremamente justa. Muita gente desce o pau em Darwin. Eu entendo a razão, mas eu acho ele extremamente honesto. Ele fez um capítulo desse livro só falando do que se descobrisse podia jogar a teoria dele no lixo. Ele disse que tem que haver pequenos passos evolutivos para uma espécie transmutar. Ou seja, tem que acontecer uma série de coisas para uma espécie virar outra. E isso tem que ser observável no registro fóssil. Então, tipo, não tem as espécies que a gente vai lá, tipo Jurassic Park, vai lá caçando? Tipo aquilo. Tem que achar as transições. Porque se não achar, é especulação. Eu não tenho evidência da tinta para provar o que eu estou falando.
E ele disse que se houvesse um órgão ou qualquer estrutura que não tivesse essa necessidade, a teoria dele estaria só uma. Ele não pediu 10, não. Ele disse uma, só uma, acabou tudo. Eu vou mostrar uma. Mas não pode não falar não, porque é sacrossanto, viu? Então, baseado nisso, tudo teria que vir do nada para nada. Então, os químicos começaram a agir a partir desse ponto. Como seria a atmosfera primitiva? Esse é o experimento de Oparin-Miller. Esse aí está no livro de ciência, não era nem para estar lá, mas matar. Por quê, Mariana? Porque eles botam ali a atmosfera, se você olhar a bolinha de cima, tem gases. Aí tem CH4, que é metano, tem um monte de gás e não tem oxigênio. E já se sabe que na atmosfera primitiva tinha. Se tiver oxigênio aí, não acontece essa reação. Acabou. Mas está no livro de biologia. Se você abrir, está lá. Pode abrir, está lá. Então, a Terra era quente. Baseada em quê? A Terra era quente. A Terra era quente, sem forma e vazia. A Terra era quente. Então, ela tinha que esquentar. A água que estaria sendo formada nesse calor evaporaria. No céu existiam gases e trovões, e esses trovões juntavam esses gases e formavam partículas. E essas partículas formaram o primeiro indivíduo, que seria o Luca. Primeiros, é sério, é porque em inglês não sei o quê, eu esqueci agora a sequência em inglês, mas é o primeiro indivíduo unicelular. É o Luca, é um nickname, né, que o povo chama, um apelídio dele. Então, eu teria um primórdio de um açúcar que formaria açúcar complexo, eu teria um primórdio de um lipídio, ou no caso de um fosfolipídio, um ácido graxo formaria a membrana celular. Eu teria aí umas protoproteínas que formariam as enzimas e todo o resto, e uma partícula aí que poderia ser DNA ou RNA, e esse indivíduo estaria pronto. Rapaz, junta tudo numa sopa, não dá um indivíduo. Se vocês não sabem, a sopa primordial está rodando até hoje, não tem um aminoácido pronto do jeito da vida. Isso quem me explicou foi o professor Marcos. Existe uma coisa na vida que se chama quiralidade. Alguém é químico? Se eu falar asneira, por gentileza, me corrija. Fica à vontade. Existe o seguinte, imagine a minha mão. As duas assim abertinhas. O que é quiralidade? As moléculas elas apresentam dois lados, direita e esquerda. E como é que eles sabem qual é o lado da molécula? Eles passam uma luz polarizada dentro de um prisma e ela desvia. Se ela desviar para a direita, a gente diz que é destrógena. Se virar para a esquerda, ela é vógena. Até aí, beleza? Beleza. E aí, o que é que acontece? A vida, ela é homoquiral. O que é isso? Ela escolhe um lado só. E aí, quem é químico, por isso que eu disse para mim, não sou eu que sei, viu? Disse para mim que a coisa mais rara de você obter numa mistura racêmica, que é isso, Mariana? Nessa mistura, assim, são quiralidade. Não tem. Então, a vida ela tem uma demanda de exigências, incluindo essas. Então, a nossa vida ela é homoquiral. Ela tem um lado só. E então, não cabe. Mas ninguém fala nisso no livro de biologia. E aí, o que é que acontece? Continuar. E tome erro por cima de erro e os caras empurrando. Então, a teoria sintética da evolução, que é o que se estuda hoje, na verdade, é um conjunto de várias pessoas, incluindo o pai da genética, que é o Gregor Mendel. Para quem é aqui do ensino médio, acabou de sair, é o verde lisa, amarelo rugoso, as ervilhas desgraçadas, né? Você quer ver o apocalipse e não quer ver as ervilhas, eu sei, eu ensino isso na universidade. Os meus alunos não querem me ver pintada, eu sei o que é, eu sei. É difícil até para ensinar, vale para estudar. Eu entendo, compreendo vossa dor. Então, o que é que acontece? Eles juntaram a ideia de Darwin com molecular e disseram o seguinte, então é o seguinte, nós somos frutos de mutações. Um erro acontece no código, dá uma característica nova e a gente está aqui desse jeito, cada um de um jeito, de um tamanho, de uma cor, de um tipo de cabelo, tudo certo. E aí, a ideia é a seguinte, eu teria um indivíduo, essa mutação cria uma variação e a seleção natural, que é a natureza, vai selecionar os mais aptos.
Aí, as mutações que são desfavoráveis somem e ficam as que conseguem se adaptar. E à medida de que a seleção fosse atuando, você teria o quadro que vemos hoje. Não lhe parece lógico? Me parece extremamente inteligente. O problema é que não é bem assim. Por quê, Mariana? Porque seriam mutações randômicas, literalmente cegas, sem propósito algum, procurando tipo um cabra cega, sabe? Me acha aqui, eu estou aqui. Não teria nenhum tipo de direcionamento. Seria fantástico se não fossem os dados. Porque aí a gente chega numa encruzilhada. Nós temos um lado, eu botei de propósito, todo sem asfalto e um lado mais asfaltadinho. Fica a dica de para onde você vai, nessa ideia. Eu tenho uma raiva muito grande, não, raiva não, porque não cabe, mas uma frustração. Eu não ouvi falar de Alfred Russel Wallace durante toda a minha graduação e a pós-graduação. E olhe que eu fiz a minha pós em sistemática evolução. Por que ninguém fala dele? Porque ele era contra. Contra a teoria dele, não, contra o que foi estipulado, a extrapolação. Ele, quando o Darwin lançou, eu não sei se vocês sabem disso, não é obrigado a saber, mas Darwin perdeu a filha. Ele perdeu a filhinha dele, pequenininha. E após a perda da filha, ele decidiu divulgar o livro. Só que ele alterou o livro da versão original. E lançou com o nome dele sozinho. Porque ele estava muito frustrado. Eu imagino a dor, porque eu tenho uma. Hoje eu entendo a dor dele. Mas ele extrapolou demais. Tanto foi extrapolação que o coautor da teoria, que é o Russel Wallace, publicou numa revista britânica chamada Quarterly Review, dizendo assim, ó, nem a seleção natural e nem a teoria geral da evolução podem explicar nem minimamente a consciência humana. Há muito mais na fisiologia humana do que apenas músculos e movimento. De modo que não pode ser explicado por seleção natural ou pela sobrevivência do mais apto. O cérebro, os órgãos da fala, as mãos e as formas exteriores do homem se tornam uma grande dificuldade, porque existe uma mecânica. Sem ATP não tem contração, sem actina e miosina não tem contração, sem estímulo nervoso não tem contração. Como é que foi assim? Surgiu primeiro o quê? Um músculo sem sistema nervoso, um sistema nervoso sem músculo? Então ele começou a publicar, e as pessoas esqueceram esse homem por causa disso. Ele publicou 2 livros, ele publicou mais que Darwin muito, mas ninguém fala dele. Ele publicou O Lugar do Homem no Universo e O Mundo da Vida. Olha que louca, olha que coisa louca esse cara falou no livro dele. Ele disse assim, ó, a necessidade absoluta de um princípio da vida, de vida, organizador e diretivo, a fim de dar conta da própria possibilidade dessas coisas complexas. Ou seja, ele olhou pela janela e disse, tem que ter alguma coisa directiva para estar tudo pronto. Aí ele disse assim, argumento que eles necessariamente implicam. Quando você olhar para aquela árvore linda e maravilhosa, aí você vai estudar o que está acontecendo dentro dela, não queira não, é o ó. É uma evaporação que tem uma tensão superficial, que faz a água que está na raiz subir. Aí tem 2 canais, xilema e floema, na flor. Olhe, eu já estudei fisiologia vegetal, mas dava uma palestra. O fato que ele olhou, ele disse assim, isso implica o quê? Em primeiro lugar, tem que ter um poder criativo. Tem que ter criatividade. Ou não é? Vocês já viram a quantidade de inseto? Vocês já repararam? Depois procure insetos. Tem que comer. Eu tenho uma ideia de que se um dia soltar uma bomba atômica, se juntar artrópodes vai tomar conta do planeta. As baratas, tudo, aqueles bichos. Então, ele disse que tem que ser criativo. O Eberlin disse que o nosso Deus ele é um exibido e um exagerado, porque tem uma dimensão muito grande de indivíduos. A segunda coisa que tem que ser uma mente directiva, que é exigida passo a passo para considerar, isso aqui se der erro. E se eu mudar aqui, der erro aqui? É um projeto. O que ele está falando é isso. E ele disse que tem que ter um propósito. Qual é o propósito daquela árvore? Fazer sombra para o carro? Também. Mas ela produz, na verdade, a gente disse que as plantas são o oxigênio, né, da gente, na verdade são as algas, tá? As plantas são os ar-condicionados.
ela esfria. Se você entrar numa mata, você vai ver que dentro da mata é uma temperatura, fora dela é outra. É uma delícia. Só é úmido pra caramba, não é bom não. Já fui muito. Então tem que ter uma mente suprema. Ele ainda escreve isso. Eu tenho um nome, vocês têm também? Eu tenho um nome para essa mente. Eu tenho. Então, John Lennon diz assim, o que nos divide não é a ciência, porque ambos estamos comprometidos com ela. Muito obrigada. O que nos divide é a cosmovisão. E o pastor falou um monte de cosmovisão. E incluindo na ciência, pastor. Porque o que me diferencia de um ateu é eu crer em Deus, só isso. Porque quando a gente vê um evento, todos os dois veem os fatos. O problema é como identificamos e interpretamos os fatos. Eu creio em Deus, ele não. Aí, então, o que é uma ilusão? A minha ideia de criacionismo ou a ideia dele de evolucionismo? Então, a gente vai para os dados. É uma da parte que eu mais gosto da minha palestra. Então, tenham calma, tenham misericórdia. Eu vou falar um biologês bem pesado a partir de agora, tá certo? Se não entender, faz assim que eu faço, que nem eu faço com meus alunos, eu repito. Tá certo? Então, olha que legal. Vamos para a criação? Será que são 6 dias? Deixa eu dizer só uma coisa logo para começo de conversa. Eu sou o pior tipo de criacionista que tem. Eu acredito na Bíblia. Se a Bíblia diz 6 dias, são 6 dias, não são 6 horas, não são 6 milhões de anos. Se você acredita, amém. Não vou brigar, não. Eu vou só mostrar a minha. Não foi o trato da gente? Foi esse, não foi? Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí tem gente que diz, pô, e Deus criou o sol 2 vezes? Meu amor, você já olhou para o espaço? O espaço tem luz sem sol, viu? E Porque aí a gente vai falar o que é luz primeiro. Luz é o espectro de luz que você enxerga. Você vê infravermelho? Você vê ultravioleta? Então você não vê luz, irmão. A luz do fim do túnel você não enxerga. Você só enxerga um espectro, que são essas ondas comprimentos. Existe uma série de, inclusive no raio-x, um monte de luz que você não viu. E no espaço existem gases, e gases emitem luz. Ou você nunca ligou um fogão? Você acha que a chama não tem luz, não? A luz é a mesma dessa? Então Deus fez a luz, ele não fez o sol. Está errado isso aí? Não, está errado não, produção, está certíssimo. Sabe o que é que ele faz logo em seguida? Olha que lindo. Outra coisa, existe uma ideia também de que o universo começou com o Big Bang. Mariana, você acredita nisso? Não. Maria? Big Bang, Mariana? Inclusive agora, em 2021, saiu um artigo publicado dizendo assim, e se não existir um começo? Os caras já estão partindo da premissa que o universo veio pronto. Isso não sou eu, viu? Deus o livre, que eu não sei nada de física. Não sei mesmo. Mas isso, aí o que acontece? O tempo seria antes ou seria depois? Ele vai entrar numa teoria muito maluca. Eu tentei ler, juro por Deus, eu tentei, mas não deu muito certo. Ele faz um monte de galáxia, um monte de explosão, se eventualmente não ocorreu nenhuma. Sabe por que ele fez isso? Porque, na verdade, o que acontece é que, eu vou explicar já mais para frente, mas quando a gente vai observar a parte antiga, ou no caso, a parte mais antiga do espaço, a gente vê galáxias jovens. E aí deu um bug na cabeça dos caras, porque se a área do universo que deveria ter a coisa mais antiga é jovem, então está todo mundo com a mesma idade. Então daí surgiu esse artigo, que não é meu, tá? É do pessoal de Londres. Deus me livre. Aí, e viu Deus que a boa era a luz, né? Que era boa a luz, misericórdia, estou ruim de texto, hein? E fez Deus a separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz de dia e a trevas de noite. E foi tarde e manhã do primeiro dia. Aí já todo mundo, epa, Mariana, mas peraí, tarde e manhã?
Tarde de manhã não tinha que ter um sol, não? Porque eu sei o que é de manhã com sol. Sol raiou é de manhã? Não. Mas você acha que o sol está brilhando agora? Irmão, se eu disser a você que a luz do sol leva 4 minutos para chegar aqui, pode ser que agora o sol não esteja mais lá. A gente só vai descobrir daqui a 4 minutos. Não é maluco você? Por isso que eu não estudo física. Eu fico desse jeito, eu fico um meme de mim mesmo. É muito esquisito isso, mas é assim. Então, quando a gente olha as coisas do espaço, é a distância. Vocês acreditam que teve físico que fez graduação, mestrado e doutorado com estrela que não existia? Quando o cara estava defendendo, eles viram a explosão da estrela. Ou seja, ele viu a luz dela chegando durante toda a vida, mas ela já tinha explodido. Irmão, não pensa muito sobre isso, não, que é pior do que estudar Apocalipse. É triste, é complicado, viu? Então, o que acontece? As galáxias antigas e o universo jovem. Como é, professor? Mas o quê? Então, o que os caras encontraram? Era isso que eu estava falando. Existe uma radiação de fundo. Não me pergunte como nem porquê. Existem cifras de radiação. E onde era o lugar mais antigo, a radiação mais antiga que nós temos, era o local que deveriam estar as galáxias mais antigas. Quando chegou para olhar, quando botaram o Hubble para lá e fizeram um zoom, quando chegou lá, as galáxias eram jovens. Aí os caras... Se a galáxia é jovem, o universo é jovem. E se eu tenho uma galáxia da mesma idade daqui, de onde é uma região nova, elas surgiram como? Ao mesmo tempo. Aí bugou. E aí surgiu aquele artigo de 2021 agora. Então, placas tectônicas. Isso é a Bíblia já falava de geografia antes, só que ficou difícil, né, para o cara explicar placa tectônica. Na Bíblia, misericórdia, né? Então, e Deus disse, haja expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. Ou seja, vocês já viram a divisão dos oceanos? Você vê a linha. Se não bota no Google. Ele diz assim, ó, divida aqui, ó. Aí tem a linha. Eu digo, Deus é massa. Né? Aí, ó, ele diz, e faça a separação das águas que estão debaixo da expansão e em cima. Tanto que tem muita gente que me pergunta, Mariane, de onde é que veio a água do dilúvio? Veio de baixo e veio de cima. Existia água, por isso que a gente está morrendo. Antigamente não tinha água. Abre as comportas do céu, que não era do jeito da música, era do jeito diferente, e tome água. E aí tinha água em cima e embaixo. E foi tarde e manhã do segundo dia, e disse Deus, ajunta-se a água debaixo dos céus, em um lugar, e apareça a porção seca. Alguém aqui já ouviu falar de Pangeia? Eita, a galera do ensino médio está mais ligada. Pangeia era o único continente, e depois ele se moveu. Um evento catastrófico. Eu tenho um nome. Se chama dilúvio. Abriu a terra no meio. Você assistiu, não é? Olha, sério, parece que o diretor entrou na minha mente, eu jurava que era daquele, tipo um geyser, sabe? Bum, subindo, água de riba para baixo, de baixo para cima, água de tudo quanto era canto. Para encher a terra toda, irmão, tinha que ser muita água. E aí, o movimento das placas tectônicas, hoje a gente vê isso. Tsunami? É o quê? Teve um tempo desse, quando estava um monte de tsunami, que surgiu uma ilha e de tarde ela não existia mais. Eu não sei se vocês chegaram a ver, passou na TV. Surgiu a ilha, aí quando foi 2 dias depois ela sumiu, porque era a placa que levantou, depois ela se estabilizou e voltou para baixo. Ou seja, as coisas aparecem e somam assim, milagre. Não é, são as placas. Então, no momento do evento, hoje, se você pegar um mapa e você juntar, fica todo mundo junto. Então, era a porção C. Aí, eu ia deixar mais para frente, né? Falar dos dias, viu? Vou falar dos dias já. Porque é outra pergunta que me faz se o dia era literal de 24 horas ou não. Para mim é, viu? Para mim é, eu vou explicar por quê. Se você não acreditar, tem problema nenhum. Pelo amor de Deus. E Deus disse, porque precisava de luz, viu? Você já viu planta sem luz? Ela morre. Acabou. Então, Deus criou a luz primeiro. Mas tinha que ser a luz solar? Ou vocês nunca viram estufa? Bota a luz com um raio UV, ela só precisa de uma luz UV.
Se fosse assim um país nórdico que passa mais da metade do ano sem sol, eu passei 4 meses sem sol, quando eu fui para a França. 4 meses eu tive ausência de vitamina D. Aqui a gente não sabe nem o que é isso. Com 1 semana sem sol, eu comecei a me sentir mal, me sentir zonza. Minha mãe, que a gente grita para a mãe, né? Mãe, eu não me sinto bem, não. Ah, mas você tomou vitamina D de quem? Vitamina D está na sua mala, porque foi ela que fez a minha mala. Eu tinha já mais de 20 anos e quem fez a minha mala foi a minha mãe. Aí eu disse, não, vi não. Quando eu tomei, eu dormi, quando acordei estava em ordens. Era danada, obrigada, viu, mães? Tamo junto. E aí Deus disse assim, ó, produza a terra erva verde, erva de semente e árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E foi assim. A terra produziu erva, e a erva dando semente conforme a sua espécie, a árvore frutífera. Ele chamou de erva e árvore frutífera. São 2 coisas diferentes. Cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu que era bom, e foi tarde e manhã do 3º dia. E olha assim, tinha que ter luz. E era qualquer luz? Não, era luz ultravioleta. E essa luz fazia com que o dióxido de carbono com água virasse oxigênio e carboidrato para ela ser feliz. E esse evento a gente chama de foto? Sim, precisava de sol? Precisava de uma luz. Tinha lá, acabou-se. Aí Deus disse, não, mas não dá, né? Embora os gases emitam luz, ela vai precisar de mais luz. Então Deus fez os lumiares. Espera aí, cadê? Aqui. Aí eu ia falar daqui, só para mostrar que dentro do reino a gente tem as ervas, briófitas, pteridófitas e gimnospermas, que seriam plantas sem semente, ou sem fruto, e as angiospermas, que são, até isso era a sequência evolucionária, é a mesma. Aí, ó, e sejam os lumiares, porque não dava para as plantas ficar na terra inteira sem o sol. Aí ele tinha que ter mais luz do que... Não, estava criando-se muitas espécies. Então ele fez os lumiares, um para governar o dia e o outro para governar a noite. Então as pessoas ficam, aí diz ali, né, tarde e manhã do 4º dia. Só que aí eu pergunto, são 24 horas ou são milhões de anos? Todo mundo me pergunta. Não podemos verificar a rotação da Terra só pelo Sol. Hein? Eu tenho vontade de botar aquele, por menino que vê mais meme, sabe aquele roedor que faz... Sabe? Eu tenho vontade de botar nessa parte. É o quê? Não é não. Você sabia que eu não preciso do Sol para dizer quanto tempo a Terra tem de girar em torno de si mesmo? Porque a gente mede a rotação da Terra em horas, pelo tempo que ela leva em torno do mesmo eixo. Eu não preciso de Sol para saber quanto tempo isso leva. Porque senão os nórdicos... Imagina alguém que morasse nos polos. Não sabe o que é manhã, tarde e noite. Só tem 2 horas de sol. Ninguém nunca parou para pensar nisso, né? Sabe, existe um chamado um pêndulo de Foucault. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. É um pêndulo que você agita, ele fica batendo o tempo todo. E se você souber latitude e longitude, você sabe a hora. Porque depende de onde a Terra está. Não depende do Sol. Aqui o Sol nasce de 4h da manhã. No São Paulo nasce de 8. E aí? É manhã de que hora? 5 ou 8? Teve um eclipse, acabou o dia, né? Noite ainda vou dormir. Não é assim, é? Então são dias de 24 horas, é o tempo que a Terra leva em torno de si mesma. E outra evidência de que isso é fato é a aceleração de Coriolis. Perdi metade da audiência. Vocês já repararam que no Brasil não tem furacão? Ou só fui eu? Tem uma galera que está... África também não tem, né? Porque a rotação da Terra não deixa. Se formar aqui embaixo, ela sobe. Toda a formação sul, ela sobe. Por isso que Miami, Estados Unidos, aquela parte do Golfo ali, pega tudinho daqui de baixo. Porque existe uma movimentação da Terra em torno de si mesmo. Então, quando a Terra gira, essa tempestade sobe. E é graças a Deus que ela não bate aqui. E a rotação, né? Entendeu, né? Então, você não precisa de dia nem de noite para dizer se é manhã e... Tá, você precisa de 1 hora. Era o tempo em que a Terra levou para girar em torno dela mesmo. Então, se Deus disse que era manhã e tarde, irmão, era manhã e tarde.
Amém ou não? Ixi. Garoto. E Deus disse, produzam águas abundantemente répteis de alma vivente. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie. E toda ave com asas, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E diz, frutificai, multiplicai-vos, enchei os mares e blá, blá, blá. Olha a escala evolutiva, que coisa linda. É a mesma sequência. Se você for olhar, é porque assim, Deus não falou das esponjas, né? Se era um indivíduo de alma vivente ou não, então discussão se esponja. Esponja é os corais, tá? E aí a gente já tem ali, ó, começando a via da direita de vocês, aí você já vê ali, ó, condrictes, com os tubarões, os peixinhos e ali os mamíferos, olha lá em cima. É o último, incluindo nós ali em cima, as aves, ó, num bracinho para cá. Então, mesmo dentro da escala evolutiva, a sequência é a mesma. Sabe qual é a diferença entre eu e os caras? É que eu acredito que foi Deus que fez. Eles acham que foi milhões e milhões de anos. Mas a sequência é a... E Deus diz, façamos os homens a nossa bonito, viu? Ô povo bonito. Tem uns que misericórdia, mas a maioria... Então Deus fez a primeira... Eu não tenho, viu? Desculpa, meus irmãos, eu não tinha uma imagem de costela sendo cortada para fazer, mas... Vou fazer uma de medula óssea. Foi o primeiro transplante de medula da história da nossa ciência. Deus pegou a costela de Adão e do tutano do osso. Eu posso dizer isso? Aqui eu posso. Quando eu vou no sul, teve uma vez que eu estava no Mackenzie, palestrando, aí veio o porteiro e ficou assim. Aí o professor Eber fez, o que, é que você está ouvindo? Ele fez, eu sou do Nordeste, é tão bonito. Porque a gente fala cantando, né? Aí eu disse, o tutano do osso, aí todo mundo, eu digo, um miolo, o meio do osso. Eu digo, aqui eu posso, é um tutaninho. Para quem gosta de comer carne. Então, ele pegou o tutaninho do osso lá da costela de Adão e fez Eva. É o primeiro transplante, pegou o código dela e fez outro. É assim a gente faz até hoje. Ou nunca ninguém ouviu falar de transplante de medula óssea? Quer dizer que o primeiro transplante de medula foi Deus que fez. Ainda fez o indivíduo inteirinho. Olha, potência máxima. Mas como é que tem tanta espécie, hein, Mariana? Porque misericórdia, né? Ele disse, segundo a sua espécie, vá lá, mas é muita coisa. Aí eu vou ter que ir para a parte chata. Molecular. Não tem como, cara. Eu tenho que explicar as cores direito, senão vocês vão sair aqui dizendo que eu estou falando asneira. O que é informação genética? O texto e a imagem estão dizendo exatamente a mesma coisa. Eu falo e você me entende. Se eu chegasse aqui falando inglês, algumas pessoas sim, outras não. Se eu falasse em grego, só alguns. Se eu falasse alemão, ninguém. Eu não sei falar alemão, eu julgo que as pessoas também não sabem, tá? Então, a informação ela é um processo de comunicação. E entre as células também tem. E essa informação é o DNA, que está lá dentro do núcleo da célula. E aí eu tenho a replicação desse material genético, ele se duplica, nós geramos novas células, e não somente células do nosso corpo. Tipo, jogar uma pelada, né, irmão? Arrancou o chamboque do dedo, eu posso dizer isso aqui também. Arranca o tampo do dedo, no outro, depois de um tempo, nasce de novo, né? Cresce, fica normal, né? Como é que cresce, hein? Tem que duplicar as células até para crescer. Do nada o menino estira. De onde é que veio tanta célula? Daí. Então, ela consegue fazer isso e ela passa informação com 2 códigos, DNA e RNA. E o RNA, eu vou fazer uma coisa bem simplória para ver se vocês me entendem numa linguagem mais coloquial. O DNA não sai do núcleo da célula. Então, ele quer mandar uma mensagem para o citoplasma para fazer uma proteína para ele. É tipo o seu filho querendo água, ele manda o quê? Ele chama você? Não. Existe tecnologia, ele manda um WhatsApp. Mãe, eu estou com uma sede, mãe. Aí é a mesma coisa que o DNA faz, ele manda um WhatsApp para o citoplasma. Esse WhatsApp é o RNA mensageiro. Quando ele chega no citoplasma, ele é convertido em proteína, num processo de transcrição e tradução. Chato, sei, também ensino isso. Então, o que faz a gente ser diferente, mesmo dentro do mesmo grupo? Existem umas coisinhas, umas nanomáquinas chamadas complexo spliceossomo.
Ele edita o RNA mensageiro, porque o RNA mensageiro tem sequências que codificam proteínas e sequência que não codifica nada. Uma é chamada de exon e outra é chamada de intron. Então, o que é que ele faz? Ele edita. Então, vamos supor que eu tivesse 1, 2, 3, 4, 5 exons. E eu podia transformar uma proteína A com todos eles, ou eu posso tirar algum e formar uma B, posso tirar outro e formar uma C. Do mesmo gene, eu formo mais de não sei quantas proteínas. Eu preciso ter muito código, eu preciso ter muito o quê? Edição. E eu digo mais, ninguém sabe qual é a lei que rege essa edição. Não existe lei para isso. Tem noção? É lindo. E aí, o que Darwin pensava virou isso aqui. E aí hoje, 2021, em pleno século XX, publicam-se artigos que ousam dizer isso. Contudo, a teoria tem um problema. Mutações que têm vantagem são raras. Na verdade, teria que haver muitas gerações para ocorrer uma mudança fisiológica. E isso, na mutação dentro, porque assim, qual é a ideia? Eu tenho que ter uma mutação. Essa mutação tem que ser benéfica e ela tem que passar para a prole, dentro das gerações e permanecer. É um milagre, irmão. Milagre. Não acontece. Aí ele começa dizendo que os estudantes de biologia foram levados a um tremendo erro. E fui eu que disse? Não, foi esse autor. Quer xingar, xinga ele, tá? Vai lá no... Então, mutação é tipo Neo na Matrix, dá pau no sistema. E aí a gente é ou não é o irmão do chimpa, hein? Os chimpas são teus bros ou não? Eu estou num projeto, não sei, eu já pedi spoiler, a Eberlin ele deixou, ele me convidou, eu não tenho nada para fazer, eu sou mãe, dou aula, tenho as coisas, ainda vou inventar de fazer um pós-doc com química. Mas a gente não tem o que fazer, a gente faz o quê de meia-noite às 6, né? A gente estuda. Aí o que é que acontece? Eu estou para fazer a proteômica para ver o quão similar e quão diferente nós somos. O negócio era arranjar um chimpanzé. Eu arranjei, sabe onde? No Beto Carreiro. Lá, mas arranjei o chimpanzé. Nadinha fácil. Então, existe essa ideia de que nós, hominídeos, viemos de um ramo de primatas. Até tudo bem, porque primatas são uma categoria de indivíduos que apresentam similaridade. Porque nós, taxonomistas, inclusive tem um colega taxonomista ali, para eu ficar feliz. Nós, taxonomistas, a gente faz parecência. Eu peguei esse passador, aí eu digo, rapaz, ele tem uma pontinha preta, ele é todo prateado, ele tem 3 botões. Eu vou procurar, se não tiver mais nada igual a isso aqui, eu vou publicar como uma espécie nova, isso é o conceito morfológico de espécie. Aí vem o irmão, teu nome, irmão, perdão? Anderson faz, não achei muito fraco o trabalho, Mariana. Vou tirar o DNA disso aqui, aí tira o DNA disso aqui, faz uma análise molecular e descobre que é igualzinho o passador lá da China. É isso que o chinês faz com a gente. A gente publica as coisas, eles despublicam. Aí ele vai, bota lá o gene lá na árvore, bem bonitinha, é o conceito filogenético de espécie. Aí tem mais de 27 conceitos de espécie, tem de nicho, ecológico. A gente não sabe nem o que é espécie, imagina a origem. Podem, irmãozinho, dá uma olhadinha no seu irmãozinho do lado assim, dá um scanner. Você acha mesmo que a cabeça dos irmãos é tudo igual? Tem uns mais avantajados, umas caixas d'água, ou umas cabeças mais, né? Tem umas menorzinhas, não é assim? Como é que eu sei por um crânio se é macho ou fêmea? Tem algumas características que da anatomia que levam a isso, mas você aí com primatas. E aí os caras descobriram 5 transicionais que conviveram, a datação era igual. Caiu a árvore, eu quase que botava o meme. Sabe aquele meme que tem vamos, volta que deu errado? Eu ia botar aqui, ficava bom, né? Não achei. Se alguém tiver, manda para André, que André me manda. Então, diz que o cox é um fundimento, fundiu os ossos da cauda do primata e formou o cox. É um órgão vestigial, não tem função, aí você vai para a anatomia. Tudo isso que você está vendo em cinza é ligamento ligado ao cox. A pelve inteira, incluindo a capacidade da gente de segurar o momento de defecar e tudo, de subir assim para parar a micção. Tudo isso é músculo que está ancorado no cóccix. Se não tivesse cóccix, não tinha isso.
Pode crer, Mariana. Ah, mas peraí, Mariana, levou milhões de anos. Será? Os caras pegaram... Vou contar a história. Para eu encerrar, eu juro que eu estou encerrando. Já deve estar o estômago já... né? O que acontece? Os caras foram... Essa mulher, Mary das quantas, ela tem um trabalho lá nos Estados Unidos com T-Rex. Aí eles acharam um sítio, acharam um fêmur de T-Rex e chamaram os helicópteros para levar. É a pobre. Foi levar. Só que era muito pesado o osso. Não dava para levar. Ele disse, faz o seguinte, serra é rocha, é fóssil é rocha. Serra. Quando serrou, o tutano do osso cheirava mal. Cheirava podre. Ei! Irmãzinha que cozinha, eu não sei cozinhar. Se você deixar um peixe do lado de fora por milhões de... por uma semana, na cozinha, fica como a casa, hein? Né? Não acontece, irmã, não acontece, não. Aí os caras foram, descobriram o tecido mole, tinha colágeno. Eu não tenho mais colágeno, o osso tinha. Tinha colágeno, tinha fibra elástica. Não tem. Botox. Brincadeira, não botei ainda não. Ainda não. Então o cara disse assim, olha que legal, a ideia que um tecido original, mole, estivesse numa estrutura nativa de um T-Rex, é um assunto controverso. Sabe por que é controverso, irmão? É um fato, estava lá. É controverso porque não são milhões de anos. São talvez algumas centenas de milhares, mas milhões de anos não são, não. Porque proteína não dura milhões de anos. Dura, irmão, da química. Você já viu uma proteína que dura 1 milhão de anos? Não dura, cara, quebra. Se eu tivesse uma proteína que durasse milhões de anos, eu estava aqui bombando de coisa. Não é assim que a vida funciona. Então, Mariana, você está dizendo o quê? Que tem dinossauros ali fora? Não sei, irmão. Mas o que eu sei lhe dizer, eu não sei. Esse talvez seja outra pergunta. Por isso que a ciência é massa por isso. Essa é outra pergunta. Mas o que eu posso te afirmar é que não tem como ter hemácia. Tem artigo que fala de hemácia inteira. Tem gente que duvida de mim, eu mando os papers. Eu tenho um monte de artigo no meu celular para eu mandar para o povo. Da raiva que eu tenho. Vocês não estudam e fica teimando. Aí os caras foram fazer o negócio da mão. Fazer um robô. Chinês. Japonês que gosta de imitar um robozinho, né? Foram fazer uma mão. Olha que mão, olha que coisa linda. Rapaz, o robô não faz, ele derrama água. Você já viram uma mão biônica? Aquelas mãozinhas faz... O movimento é muito brusco, ela não tem um ajuste fino. Aí os caras foram mostrar, fizeram, e o artigo foi retirado. Eu tenho esse print não existe. Se você for na revista, não vai achar. Mas eu tirei o print na época. Eles tiraram o artigo do chinês lá. Sabe por quê? Porque era anticientífico? Porque não tinha resultado satisfatório? Não, por causa disso aqui, ó, no abstract, o explícito link funcional indica que as características biomecânicas dos tendões com a arquitetura dos ossos, dos músculos, das articulações, podem nos permitir falar que foi um design feito por um criador. E se você tiver paixão do seu coração, você vai ver que na última linha, criador está com C maiúsculo. Posso ouvir um aleluia, não? Eita, glória a Deus. Os caras que não tinham compromisso nenhum. Não, tem que ter sido... Não tem como fazer, não, meu amigo. É difícil de fazer. Os caras retiraram. Sabe por que eles retiraram? Porque a linguagem era inapropriada. O problema é o fato. O problema é a sua interpretação dos fatos. Apêndice só serve para apendicite. Escutei isso a vida inteira. Quando você entra e vai estudar medicina, bota isso abaixo. O apêndice, ele faz parte do nosso sistema imunológico. O apêndice, isso chegou a ser dito na Enciclopédia Britânica, que é uma revista respeitadíssima, mundialmente. O apêndice não serve para nada.
tem finalidade nenhuma. É como órgão digestivo nos seres humanos. E acredita estar a desaparecer gradualmente na espécie humana ao longo do tempo evolucionário. Aí hoje saiu um paper, em 2007, dizendo que, na verdade, ela é produtora de biofilme. Hoje ela está no livro de imunologia como parte do sistema imunológico. É o que faz o nosso sistema de vigilância ficar sempre ativo, principalmente a nível do intestino, porque tudo quanto é porcaria vai ficar lá. Porque no estômago tem ácido, não fica no estômago. Vai ficar a nível do intestino. Tem que ter um sistema imunológico ativo lá embaixo. Inclusive, quando você vai estudar histologia, eu tenho vontade de botar minhas aulas aqui de histologia. Você vai ver que tem uns, eu chamo de blitz, quando eu vou ensinar para os meus alunos. Vai entrando na parede do estômago, tem vários nódulos linfáticos, que as blitz. Deixa eu ver se você é molécula normal ou se você é alguma bactéria enxerida que está passando aqui. Não tem isso. Então, meu povo, para encerrar, olha essa terra bonita, olha que lindo. Você mora aí, viu? Em algum canto daquela ponta ali a gente está. Olha, os ecossistemas que a gente tem, né? Do qual, como o pastor falou, nós somos mordomos, né? Olha, porra, Marlene, meu sonho é mergulhar. Eu tenho medo, mas eu tenho vontade. É que coisas muito... A máscara, por exemplo, é um negócio que me dá claustrofobia. Olha a interação entre os indivíduos. Sem abelha não tinha polinização. Hoje a gente está sofrendo com isso. Então, todos os indivíduos têm sua função. Seu sistema. Agora o estômago deve estar, meu Deus. Por favor, Mariana, para em nome de Jesus. E os seus neurônios já quase falhando, e a ATP quase nada da digestão do café da manhã que acabou de energia. Estão aí tentando fazer sinapse para o seu cérebro acompanhar a loucura que eu estou tentando explicar. Não é assim? Então, para você produzir ATP, meu irmão, dentro da sua célula tem uma mitocôndria, que é uma energisa. Ela produz ATP só degradando as coisas que você come. Pena que não é a base de lipídio, é a base mais de carboidrato. Senão nem tinha nenhum gordinho. E aqui está a ATP, a nossa usina nuclear, que por conta desses prótonzinhos que passa, cada giradinha gera ATP. Qual seria a melhor inferência? É o que eu deixo para vocês saírem daqui pensando. E aí eu vou deixar Mateus 16:15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Dói, viu? Obrigada. Dúvidas?